Estamos diante da admissibilidade de uma denúncia, um ano praticamente, ou um pouco mais de um ano, depois de também termos votado pela admissibilidade do impeachment de uma presidente da República. E, infelizmente, esse é o cenário que nós estamos vivendo hoje no nosso país. E digo isso como mulher, como mãe, como nordestina, como parlamentar, sobretudo, presidente, como membro de um partido que lutou de forma tão brava para passar uma página de uma história, de um momento sombrio da história política desse país, aonde nós vimos aí o protagonismo reiterado, infelizmente, de pagamento de propina, de corrupção, feita independentemente de qual partido, de qual sigla partidária. Nós chegamos a receber aqui, eu acredito que inclusive neste plenário, o Vacari, quando na CPI da Petrobras, e ele falou de forma muito clara, o Barusco, melhor dizendo, quando ele dizia que a corrupção era sistêmica, não tinha partido, era PSDB, PMDB, PT, enfim, a corrupção estava entranhada dentro do poder no nosso país. Nós, então, depois de um momento, na verdade, de investigação desta casa, e aí foi um momento importante na história política brasileira, e é um momento importante na história política brasileira, onde o crime do colarinho branco começa a ter um nível de investigação muito mais aprofundado, inclusive com condenações. Tivemos aqui várias CPIs, a CPI da Petrobras, a CPI do BNDES, a CPI dos fundos de pensão, várias CPIs onde o objetivo principal era fazer a investigação de corrupção no nosso país. E nós tivemos, por exemplo, constatado de forma clara, só na CPI da Petrobras, um desvio direto de propina de mais de 6 bilhões de reais, um desfalque de mais de 100 bilhões de reais na nossa combalida Petrobras, que, aliás, passa a ser mais uma vez uma protagonista do que nós estamos a discutir hoje nesta comissão. Nós estamos hoje aqui, presidente, mais uma vez diante de uma decisão política, admitir uma denúncia e permitir que o processo seja feito e, naturalmente, mais tarde, aí, uma decisão, uma sentença pelo Supremo Tribunal Federal. E, para mim, não é simplesmente uma avaliação meramente técnica e fria dessa peça acusatória, é compreender qual o rumo que nós queremos para o nosso Brasil. Qual o futuro que nós queremos para o nosso Brasil? Se vai ter uma admissibilidade ou não, mas o que vai ser o amanhã para a sociedade brasileira, que, muito embora nós, inclusive o PPS, participou dessa mudança, inclusive integrando a base do governo Temer, por um momento se retirou tão logo houvesse, inclusive, a exposição desta denúncia, mas a pergunta é muito mais do que simplesmente começar a ver os rumos da economia, não é? Dando aires na história, ou tendo uma nova esperança no Brasil, mas há hoje um sentimento muito latente no coração do povo brasileiro. É o fim da corrupção, o combate à corrupção. E não se dá, por exemplo, nós, por menos, admitimos aqui a denúncia contra a presidente Dilma e, na verdade, admitimos o impeachment, e hoje nós temos uma denúncia de crime comum, corrupção passiva, daqui a pouco, amanhã, pode estar chegando aqui a obstrução da justiça e depois formação de quadrilha por um presidente da República. É inaceitável, é inadmissível, é muito incoerente essa mesma Câmara, esse mesmo colegiado que admitiu o impeachment da presidente Dilma, não admitir uma denúncia dessa magnitude que está aí em curso, que foi protocolada pela Procuradoria-Geral da República. E é muito interessante que um dos pontos muito fundamentais que nós precisamos entender é que ninguém está acima da lei. Agora há pouco foi colocada, inclusive, a fala do Sérgio Moro, quando hoje fez a condenação do ex-presidente da República, quando ele diz, não importa quão alto você esteja, ninguém está acima da lei. Nem um ex-presidente e nem um presidente da República. A lei, a nossa Constituição, ela é soberana e ela precisa ser respeitada. E eu, por exemplo, não posso pensar diferente, porque sempre defendi de forma muito intensa, por exemplo, o aprofundamento da investigação. E nós precisamos, sim, dar essa autorização para que essa investigação, de fato, possa acontecer.
E eu vejo aqui nesta casa uma repetição da história. Parece que o filme é o mesmo enredo, é o mesmo roteiro. Nós tivemos agora uma troca de 19 membros dessa comissão. Todos se lembram que nós já tivemos isso recentemente aqui nesta casa. Troca de membros na comissão de ética e o final todo mundo sabe. Hoje está preso. Talvez o rumo dessa história possa ser o mesmo, com as trocas, deputada Maria do Rosário, do que aconteceu aqui na Comissão de Constituição e Justiça. E a pergunta é, a mala dos 500 mil era ou não para o presidente da República, Michel Temer? Ora, o Código Penal é muito claro quando fala da corrupção passiva. Ele fala de solicitar ou receber, para si ou para outro, direta ou indireta. Vê que vai dando várias conexões de forma diferenciada, na função ou fora da função, mas que esteja ligado a esta função. Vantagem indevida para si ou para outro. Ou seja, se os 500 mil reais não era para o Temer, era para o Rocha Louros, é o que menos importa. Esse dinheiro é o que menos importa. O que nós temos hoje é uma peça da Procuradoria-Geral da República, robusta, de forma clara e transparente, e fica muito claro a materialidade e a autoria, mesmo de forma direta ou indireta, pelo presidente da República. Seria totalmente contraditório a tudo aquilo que nós defendemos se essa denúncia, de fato, não fosse admitida por esta comissão. Aliás, o presidente da República usou, sim, o seu cargo, a sua prerrogativa para induzir e para levar a vantagens indevidas e automaticamente alcançar o seu objetivo, que fosse obstrução da justiça, calar A ou calar B, a partir desses volumes financeiros, aliás, exorbitantes. 500 mil, não é? A cada semana, muito, mas muito dinheiro, que não me parece ser apenas para uma pessoa individual, porque eu fico pensando, meu Deus do céu, tem que gastar muito para gastar 500 mil reais por semana. É muito, mas muito dinheiro. Por fim, presidente, vejo que este é um momento muito importante desta casa, aonde, diante dos indícios e da materialidade que são extremamente latentes, aliás, não apenas algo dito por mim ou pelos demais colegas que nos antecederam, eu queria, na verdade, ler aqui um trecho que está na peça de defesa do advogado doutor Maris de Oliveira, onde ele próprio diz o seguinte: a denúncia pautada apenas e tão somente nesses elementos não se susterá, desmoronando ao primeiro passo, como se um castelo de cartas fosse. Queria finalizar, presidente, que fosse assegurada a minha fala. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Pois, ainda tenho mais, eu queria até que ganhasse mais um minuto, por favor. Desmoronando ao primeiro sopro, como se um castelo de cartas fosse, pois, repita-se, a exceção, e o próprio advogado cita, a exceção do mencionado encontro noturno no Palácio do Jaburu. E não existe outro indicativo de que o presidente da República estivesse cometendo crime de corrupção passiva. Ou seja, ele próprio admite que há um ato ilícito a partir do encontro noturno que aconteceu no Jaburu. Mas quero finalizar, presidente, dizendo aqui a todos os parlamentares que durante toda a exposição que já passou aqui, nós temos aqui operadores do direito, que são parlamentares e fazem as defesas mais importantes e robustas e até aprofundadas, mas parece algo muito incoerente, porque há muitas semelhanças, presidente, tanto no caso, quando nós acompanhamos aqui a chapa Dilma Temer, quando também nós estamos acompanhando neste momento aqui a admissão da denúncia contra o presidente Temer. Os dois lados defendendo, mas com semelhanças muito parecidas. Os dois lados tentam desqualificar as qualificações quando em seu desfavor. Um outro ponto que é muito interessante, dissimularam ocultar amizades ocultas com empreiteiros. Por exemplo, no caso do ex-presidente Lula com o Léo Pinheiro e no caso do atual presidente Temer com o Joelis Batista. Ambos se julgam acima da lei, é um fato. As argumentações são muito claras quando a gente, na verdade, passa a acompanhá-la. A Lava Jato só vale para investigar os seus opositores. E uma coisa interessante é que os dois desqualificam a imprensa. Por exemplo, a Globo. Ela passa de vilã a heroína
questão de minutos e de dias, dependendo da situação em que realmente se esteja vivendo. Nenhum dos dois lados admitem a crise. Antes era só uma marolinha, agora o Brasil está se desenvolvendo, a economia está crescendo. Mas eu sou do Nordeste e sinto na pele, porque a gente conversa com a população, o que a gente está vivendo, sobretudo no Nordeste brasileiro. E, por fim, presidente, Lula negava o triplex e o Temer nega a mala dos 500 mil reais. Não vou comparar. Hoje nós tivemos um condenado, amanhã talvez nós teremos um denunciado e, posteriormente, um condenado. Esta é a realidade. Às vezes são colocados 2 pesos e 2 medidas para uma situação que, no meu entendimento, é extremamente semelhante. São por todas essas razões, presidente, que o nosso voto será favorável à admissão da denúncia, e quero cumprimentar o relator, o deputado Sérgio Sveita, que mesmo contrário as orientações partidárias, porque é do partido do presidente Temer, foi coerente com a sua consciência, foi coerente com o sentimento brasileiro e apresentou um relatório condizente com aquilo que a sociedade brasileira espera desta casa. Muito obrigada.